Salve nação! Saudações rubro-negras! O empresário do Gabigol deu uma entrevista ao programa Seleção Sport TV para o André Rizek e ele revelou como que estão as negociações de renovação de contrato entre Gabigol e Flamengo, hein, cara? Pelo jeito, o Gabigol não irá renovar, porque o Gabigol não quis renovar com o Flamengo por mais um ano, mesmo tendo um aumento de salário de 50%. Eu acho que o Flamengo foi até bonzinho demais querer oferecer um salário desse para ele agora que não está jogando nada, né? O que você acha? Comente aqui, quero saber a sua opinião. Deixa o like, se inscreva e ative o sininho. Vamos então aqui acompanhar este corte do programa Seleção Sport TV. Link na descrição do canal Sport TV. Vamos ver o que o empresário do Gabigol falou. Ele que pode acertar com o Palmeiras. É, galera, isso aí. Vamos lá pro vídeo, simbora. Agradecer ao Júnior Pedrosa, que atendeu ao nosso convite, está ao vivo aqui no Seleção por telefone. Júnior Pedroso, desculpe. E Júnior, queria te perguntar, começar te perguntando, se você confirma as informações publicadas no GE de uma proposta do Flamengo de aumento de 50% de mais um ano, e se sim, por que a recusa da renovação do Gabigol? Bem-vindo ao Seleção. Oi, André. Boa tarde. Elano, de Alessandro. Obrigado pelo convite, em poder externar aqui o nosso lado da história, né? Porque geralmente essas questões não são tão públicas, né? São questões de caráter privado, né? Uma negociação dessa envolvendo uma extensão de contrato, uma renovação. No caso do Gabriel, estamos falando de um atleta muito importante para o Flamengo, né? Talvez o jogador mais importante do ciclo Landim. E foi uma discussão de renovação que durou 3 anos e 1 ano e 3 meses, mais ou menos, de conversas com o Flamengo, algumas reuniões no Rio de Janeiro para discutir essa extensão de contrato, que passaria a valer a partir do dia 1º de janeiro do ano de 2024. E eu posso ilustrar um pouquinho a história toda antes de entrar nesse último detalhe, que é essa proposta de 1 ano. Eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Claro, fique à vontade. Tá? A gente iniciou, então, as tratativas de renovação em março de 22 e durante esse período, até outubro de 23, foram algumas reuniões, imagino eu que umas 10 reuniões presidenciais no Rio de Janeiro, fora algumas diversas ligações com o Marcos e com o Bruno, né, que são as pessoas que estão no fronte da negociação do lado do Flamengo e são as pessoas que sempre trataram com a gente. E em outubro de 23, em meados de outubro mais ou menos, a gente sela o acordo onde os dois ligam para a gente, o Marcos e o Bruno, e nos parabeniza pela extensão de mais 5 anos de contrato. Isso aconteceu também com os pais do Gabriel, que moram em Santos, e também aconteceu com o próprio Gabriel no CT, onde recebeu um aperto de mão com os parabéns pela renovação de 5 anos de contrato, nos termos que foram construídos aí durante esse 1 ano e 3 meses. A única objeção ali, no dia seguinte, seria esperar, porque o Flamengo estava construindo a renovação de outros 2 grandes jogadores, que era o Everton e o Bruno Henrique, e eles queriam esperar essa construção para não atrapalhar o desenvolvimento dessas 2 outras renovações, e a gente entendeu. Paralelo a isso, o meu sócio advogado estava em contato com o jurídico do Flamengo, pedindo as minutas para a gente adiantar o processo jurídico de revisão de contrato. E a gente já encontrou algo estranho ali, porque o jurídico não passavam os drafts para poder revisar. E a partir dali começaram a sair algumas matérias, em alguns veículos específicos, que o Flamengo estava enfrentando dificuldade dentro do seu board para poder aprovar essa renovação do Gabriel. Mediante a isso, a gente começou a apertar um pouco o cerco e apertar o Flamengo pedindo respostas, né? Até então eles iam responder, em algum momento pararam de responder, e aí a gente entendeu o que estava acontecendo, né? Passaram-se o tempo, a gente imaginávamos que poderia haver algum movimento ali a partir do começo do ano, porque seria quando passaria a vigorar essa renovação de contrato, mas nenhum movimento do lado do Flamengo aconteceu. O que aconteceu foi um movimento muito grande do lado do Corinthians. Em momento algum, a gente abriu negociação com o Corinthians porque a gente estava respeitando esse acordo que tínhamos desenhado com o Flamengo e na expectativa dessa extensão por 5 anos de contrato, porque essa era a prioridade do Gabriel. É um time onde ele tem uma identificação muito grande, é um time onde ele foi vitorioso e ele ama o Rio de Janeiro, então ele estava bem feliz com o que tinha sido construído ali.
apesar de outras investidas de outros clubes, tanto do Brasil quanto fora, e para ele era o que ele queria para imaginar esse próximo ciclo de carreira dele, né? E aí depois o Corinthians, inclusive, andou citando e mencionando que a gente ofereceu o Gabriel lá, que a gente discutiu a negociação e em momento algum isso aconteceu. E aí, por último, eu fui perguntar para o Corinthians em que momento a gente foi oferecer o Gabriel lá e tive a informação por um dos ex-dirigentes que foi o Flamengo que estava tentando construir essa transferência. Olha o rolo, galera. Olha o rolo, cara. Meu Deus do céu. Tá? Isso agora, por último, estive com o Bruno em maio de 24, no jogo do Red Bull e Flamengo, que foi em Bragança, e o Bruno me convidou para um café, eu sentei e ele perguntou o desejo de reabrirmos a negociação. Se o Gabriel estava confortável em rediscutir a negociação, e eu expus que sim. E a gente estava sim, entendemos talvez que eles tivessem alguns problemas políticos internamente para poder ter desenvolvido o negócio que já estava acordado, mas que estávamos dispostos a conversar. Depois disso, o Bruno não tinha apresentado nada nesse bate-papo, foi totalmente informal, mas a gente deu um prazo para ele até julho, para que isso se realizasse, porque o Gabriel não iria esperar até dezembro para resolver o futuro dele. O Gabriel já tem 27, vai fazer 28 anos agora em agosto, e ele tem um ciclo muito importante da carreira dele. Tanto o Elano quanto o D'Alessandro sabem o que significa esse novo ciclo para o jogador, né? Um ciclo, talvez, de estabilidade. E daí para frente, eu não consegui mais conversar com o Bruno sobre a renovação, né? A gente não falou mais nada, a gente não falou a respeito desse tema. E agora, por último, o Flamengo veio abordar o Gabriel diretamente com essa proposta de renovação de extensão de 1 ano de contrato, entendendo que o clube precisava desse tempo para poder avaliar ele, enfim. Isso foi direto com o Gabriel e, de fato, o Gabriel, no momento, ele estranhou isso, óbvio. A gente imaginou que talvez viria alguma coisa do Flamengo, sim. Mas nunca imaginamos que o Flamengo ia propor 1 ano de contrato, extensão de 1 ano de contrato, independentemente dos termos financeiros, para ele ficar mais 1 ano. E aí, óbvio, Mas, cara, o Gabigol está sendo julgado. Como que o Flamengo vai oferecer um contrato de 3, de 4, 5 anos? O Gabigol corre risco de ser punido por 1 ano ou 2, né? Pelo caso, né, cara? Pela Corte Arbitral do Esporte. Afinal de contas, ele foi julgado, né? Por tentativa de fraude antidoping, né? Como que o Flamengo vai chegar e oferecer 5 anos pro cara? Nem sabe se ele vai ser condenado ou não, né? Ele negou isso e aí ele entendeu o que estava acontecendo e aí a gente discutiu o tema e resolvemos daqui para frente começar a trabalhar de fato a saída dele do Flamengo. Está muito claro que o Flamengo não tem interesse esportivo na renovação dele. Então, óbvio que isso foi agora recente mesmo, que aconteceu, e a história na íntegra é essa, tá? Todos os pontos que envolvem essa discussão com o Flamengo em torno da renovação de contrato do Gabriel. E diante do que você informa aqui, né, de começar a trabalhar a saída dele do Flamengo, você confirma o interesse do Palmeiras? Olha, a gente tem lido muito mais coisa do que presenciado, tá? Então, assim, a gente sabe que o Palmeiras gosta dele, a gente já teve discussões anteriores lá atrás disso, mas o Palmeiras não fez uma nova abordagem em relação a discutir essa transferência agora. Até porque o Gabriel fica livre em dezembro de 24, ou seja, a partir do dia 1º de julho ele pode assinar um pré-acordo onde ele sai livre. Em janeiro ele pode se inscrever por qualquer clube do mundo. Então, imagino que até em prol desse respeito que a gente vinha mantendo com o Flamengo, de não conversar com outros clubes até julho, imagino que agora se abre um novo ciclo a partir do dia 1º de julho para a gente poder entender e resolver o futuro do Gabriel, que não vai ser resolvido em dezembro. Ok. Entendeu? Ramon, você quer fazer uma pergunta para o Júnior? Quero, por favor. Júnior, tudo bem? Ramon falando. Porque eu não consegui escutar direito aqui, devido estava um pouco baixo. Você disse que tinha acertado com uma reunião com o Bruno e com o Marcos, né? Essa questão de 5 anos de contrato e estava tudo até então apalavrado. Esse contrato ele foi redigido, foi assinado ou foi só de boca mesmo, assim,
essa questão dos 5 anos a mais da renovação do Gabriel? Oi, Ramon, boa tarde. Bom, esse contrato foi discutido durante 1 ano e 2 meses, né? Essa negociação durou 1 ano e 2 meses. Teve trocas de alguns documentos, né, informais, que são papéis, escritas, essas coisas, normal em negociação. E aí, quando a gente selou em outubro de 23, esperávamos o avanço disso, que seria os drafts para poder revisão, né, ter a revisão do nosso lado, do contrato que iria entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 24. E aí isso não aconteceu. Perfeito. Olha, Júnior, acho que você foi muito didático aqui, você traçou uma linha cronológica, né, do ponto de vista do Gabigol, dessa situação toda. Primeiro te agradeço por participar aqui do Seleção, acho que a sua entrevista vai repercutir bastante. É a primeira vez que eu vejo vocês falando assim tão claramente numa saída de um dos jogadores mais importantes da história do Flamengo. E te agradeço. Obrigado aqui pela entrevista. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Se não, até uma próxima aqui no Seleção. Não, eu que agradeço vocês pelo espaço, né? Do nosso lado, a gente não gosta de externar muitas coisas particulares, né? Que envolvem, no caso, uma tratativa de renovação, mas em prol de tudo que tem sido publicado pelo lado do Flamengo, o Gabriel está muito incomodado porque isso acaba interferindo na relação dele com o torcedor, né? Isso eu acho que nunca vai acabar, o ciclo dele foi muito vitorioso no Flamengo e, infelizmente, a gente gostaria que o desfecho fosse diferente, mas a gente tem que entender também do lado do clube que existe uma gestão por trás e a decisão deles vai ditar quais são os nossos próximos passos aqui em relação ao futuro do Gabriel. Então é isso, agradeço vocês aí pelo espaço e espero em breve podermos falar novamente do próximo clube do Gabriel. E Júnior, só para finalizar, assim, então é possível que essa saída, por exemplo, se dê agora, já nessa janela, que ele nem fique até o fim do contrato? Há essa possibilidade, então, por exemplo? Com certeza. Se o Flamengo entende por bem que pode se aproveitar desse momento, onde ele pode exigir alguma troca ou algum valor financeiro para liberar o Gabriel de forma antecipada, isso claramente poderia ser efetuado. Caso contrário, ele vai sair em dezembro livre, né? E aí, óbvio, o entendido da parte do clube que eles preferem. Ok. E, assim, já foi noticiado também que o Cruzeiro tinha interesse no Gabigol. Você confirma que o Cruzeiro também demonstrou interesse já no Gabigol? Bom, André, quando existem ciclos de momentos que, às vezes, os clubes, entendendo que o movimento com o Flamengo não está evoluindo, aí os gestores ligam para entender a situação e se colocar, óbvio, à disposição do negócio, né? Como a gente estava num ciclo fechado de negociação com outros clubes, até julho, então a gente não avançou nenhuma negociação. Mas, óbvio que informalmente houve alguns contatos de alguns clubes, sim, e agora, óbvio, a gente vai retomar todos esses contatos e entender os nossos próximos movimentos. Muito bem. Júnior, muito obrigado mais uma vez pela participação. Engraçado que ele não falou aqui, né, que o Flamengo ofereceu mais 1 ano de contrato para o Gabigol com 50% de aumento de salário, né? De 1,5 milhão, o Gabigol passaria a ganhar por mês 1.250.000, né? 2.250.000 mensais. Ele não falou, né? Só que essa informação está aí também no GE. Galera, é o seguinte, se o Flamengo ofereceu mais 1 ano de contrato, por quê? Porque o Flamengo entende que ele está correndo um risco de oferecer 3 ou 4 anos a mais de contrato para o cara que está envolvido na polêmica da tentativa de fraude antidoping, né? Ele vai ser julgado pelo caso, pela Corte Arbitral do Esporte, né? Ele pode ser punido, ele pode ser condenado a ficar suspenso do futebol por 1 ano ou por 2 anos, ou até mesmo ele pode ser inocentado, porque ele não estava dopado. O Gabigol, ele foi condenado, ele foi julgado por tentativa de fraude antidoping. Ele não estava dopado, então ele pode ser inocentado, tá? Só que você vai arriscar, ninguém sabe se ele será inocentado ou condenado. Você arriscaria? Qual clube no Brasil que faria aí uma proposta para o Gabigol, assinaria um pré-contrato com ele nessas condições? É um risco a se correr. O Flamengo está no direito dele, né? O Gabigol,
que tem o seu ciclo se encerrando agora, se ele acha que não vale a pena renovar com o Flamengo agora neste momento, é um problema dele também, né, cara? E é o seguinte, quer, Gabigol? Gabigol, você quer sair? Saia, cara. O Flamengo é maior que você, maior que todo mundo. Então o Flamengo vai permanecer, vai ficar para sempre. Você vai passar, outros passarão, né? Então, é isso. Você já deixou a sua história marcada no clube, é um ídolo da história do clube, tem o seu nome marcado, tem os seus títulos, tem a sua artilharia, né? Hoje é o brasileiro com maior número de gols na Libertadores, por exemplo, é o maior brasileiro, é o mais artilheiro, no caso, né, da Libertadores, de todos os tempos, jogador brasileiro. Se eu não me engano, ele está atrás de um gringo só, se eu não me engano. Mas é isso, galera. Eu trouxe aqui para você o que tinha que trazer. A entrevista do Júnior Pedroso, o empresário do Gabigol, tá bom? Deixa o like, se inscreva e ative o sininho. É nóis. Fui!